Graças e paz, irmãos. Mais uma quarta-feira, nós estamos aqui para continuarmos os nossos estudos a respeito do Catecismo Maior de Westminster. Hoje nós daremos continuidade estudando o assunto da pessoa, do ser de Deus ainda, e entraremos de modo especial naquela que é uma característica exclusiva do único Deus vivo e verdadeiro, que é a Trindade, a doutrina da Trindade. Assunto difícil, mas que nós consideraremos aos poucos, né? Serão 3 estudos, porque são 3 perguntas do catecismo, para a gente considerar então a doutrina da Trindade. Mas antes, é interessante que nós comecemos com uma oração, pedindo que Deus então seja o nosso auxílio nesse instante. Senhor, nós clamamos a Ti, reconhecendo que só Tu és Deus, Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Clamamos porque reconhecemos a dificuldade do assunto, a dificuldade de compreendermos, por vezes, os assuntos concernentes ao Teu ser e à Tua palavra, e pedimos assim que o Senhor, através da pessoa do Espírito Santo, nos ilumine, eh, nos ilumine, nos ajudando a compreender as profundas maravilhas da Tua palavra, bem como retirando dela os ensinamentos para a nossa vida. Nós oramos, fazemos essa oração como povo Teu, em nome da pessoa de Jesus Cristo, nosso Redentor, Filho único de Deus. Amém. Amém. Bom, irmãos, deixa eu projetar aqui. Nós então consideraremos essa pergunta: quantas pessoas há na divindade? Na semana passada nós vimos que só existe um Deus vivo e verdadeiro. A questão e a pergunta de hoje então é: quantas pessoas há? Se há só um Deus, e nós vimos que há só um Deus, quantas pessoas há em Deus? E a questão então responde dizendo que há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas são um só Deus verdadeiro. Então, mantém-se a pergunta e a resposta dada na pergunta de número 8, que há só um Deus, né? Porque essas 3 pessoas são um só Deus verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder e glória, embora distintas pelas suas propriedades pessoais, embora distintas pelas suas propriedades pessoais. Então, a questão de hoje nos afirma que há 3 pessoas em Deus que constituem as 3 este único Deus. Essa é uma questão tanto quanto confusa para nós. Devemos, por isso, inicialmente considerarmos que algumas coisas estão além da nossa capacidade racional e intelectual, além da nossa compreensão, porque nós não encontramos algo semelhante no nosso mundo, no nosso cotidiano. Não há nada que se assemelhe a isso. Além do mais, o que nós também precisamos com muita humildade considerar é que há algumas questões que Deus não revelou de maneira detalhada para nós, de acordo com os seus propósitos, que são eternos e sábios. Aprove ao Senhor não explicar como a Trindade funciona. Então, nós nos contentamos e permanecemos naquilo que nós sabemos. Muitos, contudo, procuram ou explicar mais do que se deve, ou então questionam porque não conseguem compreender essa doutrina da Trindade, e é por isso que ela, ao longo da história, foi alvo de muitas controvérsias, principalmente causadas pela descrença nela, como nós veremos. E ainda hoje, muitos questionam, né? Mas a maior parte dessas controvérsias incluem a discussão a respeito da divindade de Jesus ou do Santo Espírito, principalmente com relação a Jesus, mas no fim elas acabam por questionar inevitavelmente a doutrina da Trindade. Eu vou citar algumas aqui: o monarquianismo e o ebionismo, que de maneira resumida defendiam que Jesus fora apenas um homem, né? Essa foi uma doutrina muito defendida em aspectos distintos, né? Nós temos o monarquianismo em 2 aplicações dele, e o ebionismo também, mas de maneira resumida, defendiam que Jesus era apenas um homem. Uma doutrina precursora dos testemunhas de Jeová, o arianismo, entendia que Deus era único, que somente quando o Filho foi criado, o Pai se tornou Pai. Assim, o Filho não é o Deus eterno, só o Pai.
né? E os testemunhas de Jeová, ainda hoje, creem que Jesus é uma mera criatura e não igual e eternamente Deus. Uma outra doutrina, o modalismo, né? O monarquianismo modalista, assim que ela é conhecida, defendia que a Trindade ela não existiu. Apenas Deus, que se manifestou de três maneiras, ou de maneiras diferentes ao longo do tempo. No fim, quem encarnou foi o próprio Deus Pai, né? Enfim, em determinado momento ele encarnou e passou a ser conhecido por outro nome, é basicamente o que eles defendem. Há também o semi-arianismo, que, contrário ao arianismo, defende que Jesus é mais do que um homem, mas de modo semelhante ao arianismo, defende que ele é menos do que Deus, ele não é Deus. Também existe o triteísmo, uma heresia trinitária que nega a essência única da divindade, argumentando que existem três essências divinas. Nós vemos aí, você está vendo aí na sua tela, o texto está dizendo que eles são da mesma essência, da mesma substância, né? Três deuses individuais, é o que pensam os triteístas, e não um Deus em três pessoas, como nós cremos. Nós sabemos, ainda hoje, há muitos que questionam essa doutrina, e é por isso, então, que este e os próximos estudos também nos serão muito úteis para que nós compreendamos como a Escritura apresenta a Trindade e como nós podemos defender essa doutrina que encontra o seu fundamento na revelação do Senhor na Escritura sagrada. Outra coisa que nós precisamos considerar inicialmente é que nós vamos apenas estudar o fundamento bíblico para a Trindade. Nós, quando estudarmos a pergunta de número 11, veremos de modo específico cada pessoa da Trindade, apesar de aqui fazermos algumas menções, é difícil a gente fugir, mas vamos estudar especificamente como a Escritura apresenta o Filho e o Espírito como sendo Deus, assim como o Pai, e mostraremos então que eles são da mesma substância e iguais em poder e glória. Essa sentença, apesar de passarmos por ela, não vamos nos aprofundar nos, mas nós vamos considerar, então, o fundamento bíblico. Basta para nós demonstrarmos que a Escritura apresenta a Deus nos termos da Trindade. Você nunca vai encontrar o termo Trindade na Escritura Sagrada. Por quê? Porque esse é um termo teológico, é um termo que os teólogos, os estudiosos da Escritura deram para este acontecimento que é observado na Escritura. A Trindade não acontece, mas nós percebemos que Deus ele se manifesta em três pessoas, que ele subsiste em três pessoas, e é por isso, então, que nós chamamos isto de trindade. De trindade, nós veremos aqui algumas passagens em que a divindade, ou então obras que são exclusivas a Deus, são atribuídas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós começamos na obra da criação e, para considerando o nosso tempo curto, vamos permanecer apenas com o exemplo da criação, mas poderíamos falar da obra da providência, ou de como Pai, Filho e Espírito Santo atuam na obra de salvação, o Pai elegendo, o Filho morrendo, o Espírito aplicando, né? O Filho efetuando ali e o Espírito aplicando a salvação alcançada pelo Filho, enfim. Mas, de modo um pouco mais detalhista, vamos considerar a obra da criação, porque Pai, Filho e Espírito são parte ativa nesse processo. O Pai cria, né, e disse Deus, é a referência ao Pai criando. O Filho é o agente criador. João vai dizer que o Filho estava presente na criação e que sem ele, nada do que foi criado teria sido criado. Vamos ler esse texto, João 1. Aqui, João 1. Aqui, ó. No princípio era o verbo é o Filho, né? O próprio Jesus, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui a gente já tem uma referência trinitária, né? Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Cristo era a fórmula criativa de Deus pelo qual as coisas vieram à existência. E também Gênesis fala para nós, né, Gênesis 1, 2, que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, né? Então esse é um exemplo de como a Trindade age nesse mundo, cada pessoa com a sua função específica. Ainda no relato, eu acabei nem observando se o texto apareceu aí na tela, né? Vou ver aqui, apareceu. Bom, aqui já tá certo. Então, esse é um exemplo de como que a Trindade age, né? Cada pessoa ali com a sua função específica. Ainda no relato da criação, nós vemos a primeira referência ao conselho da Trindade e ao conselho da Trindade. Gênesis 1, verso 26. Diz assim:
Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus, no seu relacionamento intertrinitário, ele cria o homem à sua imagem e semelhança. E o uso do verbo no plural confirma justamente essa realidade intertrinitária, né? O conselho da Trindade se reunindo para uma decisão importante, uma criação elevada com relação ao que já havia sido criado. Isso se repete, né, em Gênesis 11, quando os homens decidem planejar e construir uma cidade em desobediência à ordem de Deus de encherem a terra. O texto diz que o Conselho da Trindade, mais uma vez, se reuniu para uma decisão e chegaram à seguinte conclusão: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. No Novo Testamento, para um exemplo neotestamentário, nós também encontramos, né, na grande comissão, o fato de que os novos crentes eram batizados no nome, e não nos nomes, mas no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. O texto que diz: ide por todo o mundo, ide, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto, meus irmãos, todavia não quer dizer que o cristianismo é uma religião politeísta. Observe bem, o cristianismo é uma religião monoteísta, mas ainda não é uma religião monoteísta como o judaísmo ou o islamismo. É uma religião monoteísta trinitária. Um Deus, três pessoas, enquanto o judaísmo e o islamismo são religiões monoteístas unitárias. Um Deus, uma pessoa. Mas nós somos monoteístas. Temos um único e verdadeiro Deus que subsiste em três pessoas. Nós também temos as religiões politeístas, né, que creem em mais de um Deus, apenas para mencionar também esse termo. Mas, como nós observamos no texto da Confissão de Fé de Westminster, a Escritura ela também define a pessoa de Deus e claramente nos ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eles são distintos entre si. Então, as Escrituras distinguem claramente o Pai do Filho, por exemplo, né? O Pai enviou o Filho, João 3,16. O Pai e o Filho se amam, né? O próprio Senhor Jesus diz, né? Eu amo o Pai. Eles conversam. João 17 registra a oração do Filho ao Pai, né? Lá na primeira carta de João, ele nos diz que o Filho é o nosso advogado junto ao Pai. Então, esses textos, meus irmãos, eles não fariam sentido se pai e filho fossem a mesma pessoa, mas eles são distintos pelas suas propriedades pessoais. Cada um tem o seu próprio eu, cada um é um em si mesmo, né? Tem uma pessoa única em si, além de constituírem o mesmo Deus. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus, mas o Pai não é o Filho e o Filho não é o Pai. O Pai não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. E o Filho não é o Espírito e o Espírito também não é o Filho. Mas os três são um só Deus, diz aí o Catecismo Maior de Westminster. Mas as Escrituras também distinguem claramente o Filho do Espírito, né? O Espírito no batismo desce sobre o Filho. Lá no Evangelho de João, Jesus promete aos seus que enviaria um outro consolador que é o Espírito, e ele envia, né, o Espírito. O Espírito, quando aqui glorifica o Filho, esse era o propósito dele, né, e as Escrituras também distinguem, né, e isso mostrando então que o Pai, que o Filho e o Espírito não são a mesma pessoa. Se eles fossem, estes textos não fariam sentido. E as Escrituras também distinguem o Pai do Espírito. O Pai também envia o Espírito. Aos Romanos, Paulo diz que o Espírito intercede por nós junto ao Pai. Enfim, nós teríamos aí muitas passagens, mas a mais familiar, né, que é a grande comissão que nós já vimos quando somos ordenados a batizarmos no nome do Pai, do Filho e do Espírito, né? Uma passagem aqui que distingue as três pessoas entre si. E aí, meus irmãos, as muitas heresias, né, trinitárias que nós vimos no início,
elas surgem porque uma dessas cláusulas é quebrada. Então, quando alguém questiona a divindade de Cristo ou do Espírito, então a doutrina da Trindade é quebrada, né? Como o arianismo. Jesus não é Deus. Então, a divindade de Cristo, ou Cristo sendo Deus, né, quebra com a doutrina da natureza divina de Cristo, mas também com a doutrina da Trindade. Quando alguém questiona a possibilidade das pessoas distintas constituírem a mesma divindade, como aquela outra doutrina, eu já me esqueci o nome, mas vou procurar aqui nas minhas anotações, que é o modalismo, né, que Deus se manifestou de três maneiras diferentes, é, é, que também, né, acaba sendo e que vem a nós através dessa inadequação da crença de que as três pessoas elas não são a mesma divindade, que é igual na sua essência, poder e glória, mas que são deuses diferentes. Isso daí é uma religião politeísta. Ou então quando alguém defende que é algo que vá contra o que nós demonstramos aqui de que Deus é um, como vimos na semana passada, de que ele é da mesma substância, que eles são da mesma substância, iguais em poder e glória, como vimos, referências comuns a Deus, né? O Espírito sendo chamado de Deus e agindo como Deus, o Filho sendo chamado de Deus e agindo como Deus, e o Pai também, mas também, ao mesmo tempo, distintas, porque são pessoas diferentes. Então, se alguma dessas características essenciais não for incluída numa decisão, numa definição, numa confissão a respeito da Trindade, então o que nós teremos como produto é alguma daquelas heresias ou uma nova heresia. E aí, em resposta a estas heresias, o credo niceno ele confessa a divindade do Pai, do Filho e do Espírito e tem sido usado há séculos como uma expressão precisa a respeito da doutrina da Trindade. E eu gostaria aqui de aproveitar essa oportunidade para que vocês também tenham contato com esta confissão trinitária produzida por irmãos nossos do passado. Diz assim: cremos em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e das coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai, nós vamos ver isso na semana que vem, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, né, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas. Aquele que, por nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem, crucificado por nós sob o poder de Pilatos, padeceu e foi sepultado. E no terceiro dia ressuscitou, conforme as Escrituras, e subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai. E de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Cremos também no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, nós também veremos semana que vem, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou por meio dos profetas. Cremos na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, reconhecemos um só batismo para a remissão de pecados e aguardamos a ressurreição dos mortos e a vida no mundo vindouro. Amém. Então esse é o credo niceno, uma confissão doutrinária trinitária a respeito aí destas verdades que nós vimos. Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. O Pai não é o Filho não é o Pai e o Espírito não é o Filho, nem o Filho, o Espírito. Para a gente terminar, quando nós consideramos essa verdade a respeito do nosso Deus, nós podemos aprender de maneira prática, meus irmãos, que somente quando nós conhecemos as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, é que nós podemos conhecer a Deus por completo. O único Deus, ele subsiste em três pessoas e nós podemos conhecê-las. Deus vive, como nós vimos, em uma comunhão eterna entre si, intratrinitária, em que o Pai, o Filho e o Espírito se relacionam mutuamente em amor. Mas quando Deus se relaciona conosco, ele se relaciona conosco da mesma maneira, como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando nós falamos sobre ter um relacionamento com Deus, na verdade é uma forma abreviada de dizermos sobre ter um relacionamento com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para que nós possamos, portanto, conhecer e nos relacionarmos com Deus adequadamente, nós precisamos conhecer a Trindade. Conhecer a Deus em suas três
propriedades pessoais distintas, bem como nos relacionarmos com cada uma de suas pessoas. Que Deus, assim, nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar para terminar o nosso estudo nessa quarta. Louvamos-te, Senhor, pelo dia e o tempo que tivemos juntos aqui, de estudo da tua palavra, pelo assunto difícil, mas enriquecedor para a nossa alma, para a nossa vida prática. E assim, então, pedimos que o Senhor nos ajude a conhecê-lo plenamente através destas três pessoas distintas que constituem o Senhor, único e verdadeiro Deus. Dá-nos conhecer mais do Pai, do Filho e do Espírito, para que assim, então, nos relacionemos plenamente contigo. Assim nós oramos no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, Deus nos abençoe. Desejo aí um bom resto de semana a todos. E lembrando aí das nossas atividades do fim de semana, aquelas que já não são usuais. Teremos a nossa escola dominical às 9, culto vespertino às 18 horas, tá certo? No mais, que Deus nos abençoe. Desejo uma boa semana a todos. Tchau, tchau.